tudo que fizeste no passado, tu farás outra vez. Nem correntes, montes ou barreiras te impedirão, pois tens todo o poder. Os mortos vivem e os que estão perdidos serão restaurados. Tens todo o poder. Na escuridão faz tua luz brilhar. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos estar nos colocando de pé, em reverência ao Senhor. Feche seus olhos. Senhor, obrigado, Senhor, mais uma vez, por este dia, Senhor, por esta noite, por tudo que o Senhor nos fez, Senhor, por este final de semana, Senhor, pelo porco no tacho, que foi um dia maravilhoso em Tua presença, Senhor. Muito obrigado mesmo, ó Pai, em nome de Jesus. Muito obrigado pelo cuidado que o Senhor tem conosco, Senhor. Muito obrigado pelos livramentos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Satanás, você e seus demônios, que ficam ao derredor diariamente tentando nos tocar, nós declaramos vocês aqui agora, que estejam amarrados, amordaçados e sem força, em nome de Jesus. Pega tudo que é de vocês, tudo, e bate a retirada agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Espírito Santo, vem, Espírito Santo. Mesmo com nossas falhas, vem, Espírito Santo. Nos toca. Fala conosco. Nos direciona. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Pode se assentar um pouquinho. Fábio, podia pôr lá para nós João 7. João 7, o 38 e o 39. Como dizem as Escrituras Sagradas, rios de água viva vão jorrar do coração de quem crê em mim. Jesus estava falando a respeito do Espírito Santo, que aqueles que criam nele iriam receber. Essas pessoas não tinham recebido o Espírito Santo ainda, né? Porque Jesus ainda não havia voltado para a presença gloriosa de Deus. Neste momento, Jesus ainda estava aqui, e o Espírito Santo ainda não tinha vindo. Mas assim Jesus falou, aquele que crê, volta lá no 38. Como dizem as Escrituras Sagradas, rios de água viva vão jorrar do coração de quem crê em mim. O Espírito Santo quer nos pegar, quer nos auxiliar, quer falar conosco. Mas o Espírito Santo, por que Deus mandou ele em formato, na presença de um pombo, de um passarinho?
Porque o passarinho, conforme você pisa, você age, ele assusta e sai. O Espírito Santo é assim. Ele quer nos tocar, ele quer nos abençoar. Mas nós, com as nossas atitudes, nós espantamos o Espírito Santo na nossa vida. E quem vai estar ali do lado esperando o Espírito Santo se afastar para te tocar? Os demônios. Aí, eu não tenho demônio, eu vou na igreja todo culto. Será que você não tem? Você não pode talvez estar possesso, com o demônio encarnado ali no teu corpo, te direcionando, mas você pode estar influenciado por ele. O Espírito Santo se afasta por um ato teu, o demônio vem. Você viu? Você viu o que ele te falou? Você viu como ele te olhou? Vem e cochicha no teu ouvido. Esses dias, que nem eu falei, eu estou lendo uns livros, andei assistindo uns filmes, que é coisas que a gente, no dia a dia, a gente não para e pensa. Mas quando você começa a estudar essas coisas, que é uma área que eu gosto, essa área espiritual de libertação, a gente está aprendendo bem como que é o mundo espiritual, como que o diabo age em nossas vidas. Eu estou na igreja, eu oro todo dia. Mas e como você age? Como você trata teu marido, tua esposa, teu filho, teu vizinho, teu funcionário, teu patrão? Só o jeito de você falar, você pode estar espantando o Espírito Santo e atraindo a fala, como a gente fala, do chifrudo em teu ouvido, e sendo influenciado por ele. E quais os frutos do Espírito Santo para você? É fácil, né? Esse dia eu comentei sobre isso. A paz, o amor, domínio próprio. Você consegue se dominar? Seus pensamentos? Espera aí, eu estou fazendo assim, mas assim não é certo. Se eu estou fazendo errado, eu estou sendo influenciado por quem? Por demônio. Será que o Espírito Santo queria que eu agisse assim? Se você está agindo errado, se você está de cara virada com alguém, se você está emburrado, com mágoa de alguém, é o Espírito Santo? Irmãos? Então você está sendo influenciado por quem? É fácil, irmãos. É fácil descobrir por quem você está sendo influenciado. É só você parar e refletir as tuas atitudes. O Espírito Santo não quer você trombudo, que a gente fala, né? Beiçudo. O Espírito Santo nos quer ver alegre, sorridente, cheio de paz, amor. E o demônio quer ver você cabisbaixo, quer ver você triste, quer ver você sozinho, emburrado. Então procura, irmãos, procura. É que eu já preguei isso aí uns dias, e hoje eu assisti um filme, até de arrebatamento, depois eu estava vendo um filme, como já não é uma inteligência artificial que parece real, né? Falando da presença do Espírito Santo, aí me tocou de falar isso de novo. É fácil, irmãos, identificar se você está sendo dirigido pelo Espírito Santo ou está sendo dirigido por Satanás, irmãos. É só parar e pensar. Opa, eu estou fazendo isso? É do Espírito Santo? É fácil. Amém, irmãos? Então vigia. Porque no momento desse que você está sendo influenciado por Satanás, a trombeta pode tocar. Jesus pode voltar. E por um segundo de bobeira, por uma birrinha tua, você pode ir para o inferno, irmãos.
Porque só há duas coisas, né, que a gente tem certeza. Depois que morre. Ou é céu, ou é inferno. Ficar para semente ninguém vai ficar. Todo mundo vai morrer um dia, né? Hoje mesmo morreu aqui um senhor aqui. Parece que eu acho que eu conheço ele, aqui de Bandeirantes. Chegou a senha dele. Amanhã pode ser a minha, a tua, a nossa. Então vigia, irmãos. Vigia com teus pensamentos. E tenta atrair o Espírito Santo para a tua vida. Como dizem as Escrituras sagradas, rio de águas vivas vão jorrar no coração daquele que crê em Jesus. Mas não basta só crer. Vigia como está sendo a tua vida, como está sendo, como você está agindo com as pessoas, irmão. A presença do Espírito Santo é que nem ontem à noite, né, pastor? A presença do Espírito Santo, infelizmente algumas pessoas tiveram que ir embora mais cedo. Foi uma presença maravilhosa do Espírito Santo ontem à noite lá no sítio. Que é como diz, é inexplicável, né? É inexplicável. Eu não falei lá ontem, viu? Viu, pastor? Eu não falei lá ontem, até deixei para falar aqui hoje. Ontem, naquela hora que o senhor estava orando de joelho lá, eu estava desafinadamente, para nós, né? Mas para o Espírito Santo com certeza chegou lá afinadíssimo. Eu com o olho fechado, eu vi um ser de branco, ele vinha e colocava a mão na cabeça de cada um de nós ali, irmãos. Ele abençoou cada um de nós ali, irmãos. Então foi muito bom ontem. Que nem a Carmen falou, tem que fazer mais vezes, né? Amém, irmãos? Então, vamos buscar a presença do Espírito Santo. E procura se consertar, procura ver, abrir seus olhos espirituais para identificar se você está sendo dirigido por Espírito Santo, influenciado por Satanás. É fácil, irmãos, é fácil identificar. Amém? Ontem eu fiz uma oração, né? Então eu estava, acho que muito inspirado, acho que o Espírito Santo estava me ajudando a orar ontem, né? Porque não era muito eu não que estava orando. E eu falei uma coisa para Deus, depois eu fiquei pensando, né? É só o Espírito Santo para ajudar. Eu falei uma coisa para Deus, Deus, eu sabia que o dinheiro, que ter riqueza, que ter bens, ter coisas, não se comparava com a alegria, com o prazer que o Senhor dá, né? Só que agora, Deus, eu não só sei, eu tenho certeza, né? E por que eu falei que eu tenho certeza, né? Porque hoje eu tenho bens, eu tenho coisas, eu tenho muito mais do que eu preciso, né? Mas não substituiu aquilo que a glória de Deus faz na vida da gente. Mas fica no chinelo, e até o contrário, até tribula a vida da gente. Então nós temos que determinar o nosso coração, né? Amar Deus sobre todas as coisas, antes de ter coisas, né? Isso me ajudou muito. Então a gente tem que compreender essas coisas. E isso então que tem que estar determinado no teu coração. Pelo menos você tem que saber que nada, nenhum pecado, nenhum prazer, nem ter coisa, nem riqueza, nem glória, nada vai ocupar, entende? O lugar que só Deus tem dentro de nós, né? Logo no começo que eu me converti, o Juarez e o Hélio sempre falavam, né? Eles falavam assim, os dois falavam assim, ó, eu creio que o Espírito de Deus habita bem aqui, ó. Ele fala, é bem nessa região aqui, ó. Porque pode ver, quando você está com receio de alguma coisa ruim, aperta aqui, ó. E quando você está com uma alegria, cheio de Espírito Santo, orando em língua, né? Parece que aqui começa, né? Então era uma situação, né? Que eles falavam assim, que eu reparei que isso é verdade. E isso mostra, querido, que todo homem tem um vazio do tamanho que só Deus pode encher. E a gente não sabendo disso, a gente vai correr atrás das coisas do mundo. Pegaram?
Diga comigo, arrependimento, fala aí. Diga autoridade. Fala, diga comigo assim, entrega. Fala humilhação. Fala provação. Sacrifício, fala aí. Agora diga comigo assim, redenção. Fala exaltação. Fala assim, prosperidade. Alegria. Fala reinar. Dominar. Sujeitar. Fala agora, diga comigo de novo, humilhação. Fala arrependimento. Então deixa eu explicar uma coisa para vocês. Qual que é a dificuldade do homem? Deus fala assim, né? Na sua palavra. Encontrei em Davi um servo segundo o meu coração. Quando ele foi ungir Davi, o Samuel olhou por irmão de Davi. Esqueci o nome dele agora. E falou, certamente esse é o rei que o Senhor escolheu. Porque o cara era alto, bonito, forte, treinado, soldado. Aí, Deus falou para Samuel, Samuel, não olhe para a sua aparência. Deus estava falando, não olhe para a sua riqueza, não olhe para a sua aparência, não olhe para a sua sabedoria, não olhe para a sua beleza, não olhe para as suas características externas. Porque eu, o Senhor Deus, não sou como o homem. Eu não vejo como o homem vê. Diga comigo, eu não vejo como o homem vê. Foi o homem vê o exterior, falei. Eu vejo o coração, falei. Então, você tem que entender o seguinte, ó. Quando Deus está te ensinando a arrepender, a Bíblia fala assim, que é para nós arrepender e viveremos. Ele falou, se vocês não se arrepender, vocês morrerão em vossos delitos, em vossos pecados. Então eu preciso ter o fruto do reino. Entende? Mas para mim ter o fruto do reino, eu preciso entender as duas posições que eu tenho que viver até o resto da minha vida na terra. A de humilhação e a de posicionamento. Então eu vou fazer um gesto aqui para vocês entenderem, gravar. Grava bem isso, tá, gente? Porque a partir de hoje, quando você ouvir uma palavra de Deus falando de arrependimento, de humilhação, de que você é o cocô da bosta do verme de Jacó, você não gostar. Tem que gostar disso. Por quê? Porque Deus está falando no sentido, entende? No sentido que eu vou te mostrar agora. Senhor, tem misericórdia de mim, eu sou um pobre pecador, sou miserável, eu preciso da tua graça, Deus. Deus, todos os meus pecados, Pai. O Senhor é justo quando me condena, quando me castiga, mas em Jesus, Pai, me perdoa, tenha misericórdia da minha vida, Pai. Eu me humilhei ou não? Vamos, gente? Agora eu me levanto. Satanás, em nome de Jesus, o Deus a quem eu sirvo, que eu sou filho, eu sou amado, eu sou querido, eu sou próspero, eu sou curado, eu sou sarado, sai! A Bíblia diz, humilhai-vos diante de Deus, e Ele te exaltará. Mas contra o inimigo, né, a Bíblia fala assim, lançai, humilhai diante de Deus e resistir ao diabo, sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo. Mas a pessoa tem uma facilidade de pegar a bênção de Deus como filho, né? Mas se lançar para ver a miséria que ele é, não aceita. E Deus só pode, querido, fazer algo por você quando você entrega para Ele. E toda vez que vai entregar, querido, a entrega parece injusta. Eu ouvi uma pregação da Joyce Meyer, no prejuízo que ela teve, e ela buscando a Deus, né? Então olha bem como é que Deus falou comigo naquilo lá, gente. Deus falou comigo. Diga comigo, Deus fala comigo, fala aí. Deus falou comigo, só que se eu não ouvir.
E ela falou que ela levou um prejuízo muito grande, mas eu escutei a pregação um tempo, e as coisas demorou para acontecer comigo, né? Mas o dia que aconteceu, e eu ali, aquele perturbado, perdendo sono, diga comigo, perdendo sono, falei. Preocupado, falei. Ansioso, falei. E eu ali, né, querido, mesmo buscando a Deus, né, a gente tem isso, esse livro, você dorme, você ora, você aprende, mas as tribulações vêm para todo mundo. Perdendo um dinheiro, querido, que eu não podia perder. Correndo risco, querido, de ir por água abaixo bastante coisa na minha vida, né? Aí eu lembrei daquela pregação. Aí eu falei assim, eureka, glória a Deus. Eureka é coisa da escola, tá, gente? Talvez ninguém saiba o que é isso, né? Fica um mistério. Então, eu peguei assim, né? Descobri o Brasil, né? Aí eu vim aqui no altar, contei para a igreja, ó. Estou levando um prejuízo disso, está difícil, estou passando essa luta, mas eu aprendi que a Joyce Meyer, que é para mim, então na frente de vocês, ó, Senhor, eu vou ofertar no teu altar. E se ofertar, tem que esquecer. Passou um mês, passou outro mês, a loja em um mês, ela faturou bruto, justamente o prejuízo que eu estava tendo de um cara só. Passou outro mês, ela deu 20% a mais. Passou outro mês, ela deu 30% a mais. E aí aquele prejuízo que eu tive, eu recebi. Mas quando eu estava ofertando a Deus, eu achava injusto, não era certo, não era correto, era coisa. Eu me senti derrotado, eu me senti humilhado. É assim que você se sente mesmo. E se lança assim diante de Deus. E confessa. Seja humilde diante do teu Deus. Coração aberto diante de Deus. Davi era assim. Vamos olhar a oração que Davi fez quando ele pecou. Davi sendo rei. Sendo um homem de Deus. Derrotou Golias. Ele tinha tudo para ter o nariz empinado. Seu cara. Mas ele não era o cara igual nós. Ele era um cara segundo o coração de Deus. Entende? Ser segundo o coração de Deus que dê a entender. Entende? As razões que Deus nos ensina. Isso é ser um homem segundo o coração de Deus. Amém? Diga comigo, glória a Deus. Diga comigo assim, eu vou aprender fazer oração de arrependimento. Falei. Olha que Davi orou, quer ver? Ó? Deixa eu achar aqui. Salmo 51, 1 e 4. Quiser pôr, Fábio? Ó, tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor. Confiando naquilo que Davi era, diga comigo, fala não, não, porque ele é o vermezinho de Jacó, ele é né, vou falar mais, palavrão, mas ele é aquela coisa ruim, mas é um servo segundo o coração de Deus. Por quê? Porque ele sabia, ele entendia o que era ele, o que era Deus, e ele sempre queria fazer o que Deus gostava. Mas ele, de vez em quando, caía na tentação e fazia o que ele queria, que ele gostava. Só que quando ele fazia o que ele queria e gostava, ele não era orgulhoso, presunçoso, não ficava escondendo, nem se defendendo. Deus falava, você pecou, pequei, ai Deus tem misericórdia. Agora nós vamos falar assim, que jeito? Onde? E nós começamos a achar, por causa das coisas que nós fazemos certo, começamos a achar que não tem que se humilhar. Tem que se defender. Né?
E Davi, ele ia pedir, né, a misericórdia, tem misericórdia de mim por causa do teu amor. Nunca é eu, querido, não é porque eu matei Golias, não é porque eu sou inteligente, não é porque eu estudei, não é porque eu me sacrifiquei, não é porque eu ofertei, não é porque eu não falto na igreja, é por causa do teu grande amor. Porque obra para Deus, querido, ó, vamos dar um exemplo. Já fizeram favor para mim? Diga comigo, já fizeram favor para mim? Deixa eu falar uma coisa para você, já fizeram favor para você também? Tá? Que fizeram para mim também. Que nunca o que eu fizer vai pagar. Tá bom? Não estou nem falando de Deus, estou falando do teu pai, da tua mãe, de um pastor, de um amigo, de um irmão que fez algo por você. A Rosângela, ela tem que me buscar. O Edson tem que me buscar, relacionar comigo, por causa do amor que eu tenho por eles. Porque se eles quiserem pagar, eu nem quero receber, porque nada paga. Se o Edson pegar todo o sítio dele, a casa dele, pastor, eu quero pagar o que você fez para minha esposa. Não paga. Então, se eles não me honrarem, eles vão prestar conta para Deus. E assim também fizeram para mim, que eu tenho que sempre estar me corrigindo. Quando eu lembro das pessoas no passado, né? Eu compreendi isso. Tem favor, tem coisas que fizeram para mim, que nada que eu fizer na minha vida eu vou poder pagar. E geralmente são pessoas que são autoridades sobre a nossa vida. Um pastor, um líder, um evangelista, um amigo. O pai e a mãe nem se fala. Por isso que a Bíblia diz, honra teu pai e tua mãe, porque o teu pai e tua mãe, eu vejo que o Lu e a Fábio faz com o Enoque, que é normal, né? Mas eu estou aprendendo. Diga comigo, Deus fala com a circunstância, fala aí. Gente, o que eu tenho de vontade de falar para esse menino, não! E a Fábio e o Lu vai lá, e pá, né? Entende? Aí o Enoque cresce e desonra o Lu e a Fábio. Como é que Deus vai ver isso? Porque você, entende? Está fazendo aquilo, né? Que é da tua natureza, que Deus está falando que você tem maldição sobre a tua vida por causa disso. Então nós temos que, não é pagar o favor. Eu posso pagar o favor para meu pai e minha mãe, gente? Posso? Então não é por obras. Entende? Eu posso ir lá, né, honrar meu pai e minha mãe, dar um dinheirinho para ele, ajudar eles. Até é errado, né, a gente coisa assim. Eu posso fazer um favor para o meu pastor, eu posso, né, honrar o meu pastor, mas não vai pagar, querido. O que você tem que fazer é respeitar, honrar, defender, ser escudo dessas pessoas. E se você não está sendo, corrija isso rapidinho, porque Deus tem uma obra grande na tua vida, querido, e você está impedindo. Arrependa-te. Arrependa-te. Não fica olhando o que as pessoas fizeram de mal. Família do meu pastor, querido, uma vez fez uma revolução para me ferrar na igreja. Diversas vezes os irmãos aprontavam, não é, Rose? Quantas vezes pastores, tudo, fizeram coisa para me ferrar. Só que eu tinha que olhar, querido, que quando eu fui para a igreja, aquelas pessoas fizeram coisas que nunca eu vou poder pagar. E quando alguém está ferrando a gente, a Bíblia ensina como agir, se você quiser ser um homem de Deus. Se a pessoa te ofendeu, te humilhou, a Bíblia ensina o que você tem que fazer. Se você não quiser fazer, não tem problema. Mas depois não reclama, porque o fruto do Espírito vai vir. E o fruto das obras das trevas também vai vir. A Bíblia, querido, ela é bem clara. Se você tem que crer nela no todo. O problema é que quando nós vemos algo que nós não aceitamos, não entendemos, nós queremos ficar só com o lado bom. Quando a Bíblia fala, não se engane o homem, de Deus não se zomba, o que ele semear, isso ele colherá.
Então, quando há arrependimento, você mata a semente do mal. Você acaba, querido, com a obra do diabo. Porque você se humilhou diante de Deus. E você começou a buscar obedecer Ele. E aquele sacrifício que você faz no dia a dia, querido, de fazer a vontade dEle, mesmo sem querer. Essa giriza que a gente tem de pastor, de líder, de patrão, você acha que é obra de quem? E se nós não resolver isso, querido, olha bem, eu me tornei patrão. Pensa um patrão chato, querido, que eu arrumei o último, ao qual eu tive que honrar, fazer a vontade de Deus. Pensa num homem difícil, que eu não gosto de falar isso porque não é certo. Quantas vezes eu falei, estou falando hoje para vocês porque faz parte da pregação, porque vocês pensam que foi fácil. Eu procuro lembrar só dos momentos bons. Mas todo dia, era o dia inteiro ruim, terrível. Mas quando você faz um sacrifício, sem sacrifício não tem glória. O fogo não desce, o Espírito não te pega. Entende? Você faz o sacrifício, o Espírito Santo vem. Aí você dorme em paz. Os outros falam, ele tem sorte. Eu faço mais do que ele e não dá certo para mim. Fiquei um bom tempo na igreja, fazendo bastante coisa errada, achando que era certo. E as coisas não davam certo para mim também. Até que a gente vai ajustando. Né? Vocês podem ver, querido, que quando a gente encara aquela pessoa que a gente tem problema, a gente encara com carinho, com amor, com honra, com coisa. Primeira coisa, a gente nota, querido, que as pessoas ficam alegres, leve. Eu vejo as pessoas que estão com problema de coração comigo, né? Quando eles estão com problema, querido, todo mundo olha na cara, sabe. Não é só eu, não. Todo mundo olha na cara, sabe. A pessoa fica abatida, ela cai o semblante, ela fica desanimada, ela perde até o ânimo. Por quê? Porque o fruto é o contrário do Espírito Santo, é o fruto das trevas. Está desobedecendo a palavra. Mas a pessoa resolve honrar, respeitar, ver só o lado bom, né? Ela já começa a ficar alegre, começa a ficar animada, parece que dorme bem de noite, vai, né, trabalhar animado. Né? E às vezes faz isso, que não é porque a pessoa é ruim, é porque teve o culto passado, nem lembra do que foi pregado. E o culto passado estava dando direção da semana. Aí foi praticando só o que não era para praticar. E aí ouviu o que não era para ouvir, estava fazendo o que não era para fazer, mesmo achando que é mais certo do que aprende com o seu pastor. Né? Ontem o Elito testemunhou, né? E eu achei interessante como é que a pessoa, quando ouve o que Deus fala na igreja, é interessante. Falaram para ele, conta a bênção, Elito. O Elito falou, como diz o pastor, a gente tem que juntar um dinheirinho, então uma semente. Consegui comprar uma máquina que eu queria. E eu não poderia comprar se eu não tivesse aquela semente. E o que eu tinha deu para comprar e a coisa valia bem mais do que aquilo. Aí eu pensei assim, prestou atenção. Entendeu o que falou. E depois obedeceu. E a bênção dele foi a semente que ele juntou. Então, querido, às vezes eu estou pregando aqui, está bom de ouvir. Mas às vezes eu estou pregando, está chato de ouvir. Às vezes você está desanimado. Mas você tem que ser aquele aluno, querido, que você compreenda. Fala assim, hoje eu não estou bem. Eu devia ter tomado um café para vir na aula. Eu estou com sono, estou com preguiça. E você pega, né, querido, e começa O professor fala umas coisas que te ofende, porque tua alma não gosta daquele jeito, né? Mesmo que o outro... Querido, acaba o culto aqui.
diga comigo, acaba o culto aqui. Chega um e fala assim, que culto maravilhoso. Chega outro e fala assim, não gostei da palavra hoje. Hoje o culto não tinha unção. Outro vem falar assim, meu Deus, senti os negócios lá. Fala comigo assim, eu preciso crescer, fala aí. Então eu ouvi um pregador falar, acho que vocês ouviram também, que ele chamou 3 amigos para ir num culto. E ele é tradicional. E ele foi num culto avivado. Aí ele chegou lá, né? Levou os 3 amigos dele, naquele culto. E o pastor começou a pregar sobre dízimo. Falou, quem não dá dízimo é ladrão. Você é ladrão. E ele falava assim, eu não sou ladrão. Eu não sou ladrão. E o pastor ficou um monte de tempo chamando ele de ladrão, e ele falando, eu não sou ladrão, não sou ladrão. Eu falei, e logo hoje que eu trouxe meus 3 amigos importantes aqui, o cara fica falando. Aí, depois o cara, né, começou a falar assim, né, olha para o teu irmão, olha, fala, você é lindo. Aí ele falou assim, gente, como é que eu ia falar que aquele cara era lindo? Eu estava diante de uma coisa muito feia. E eu falava assim, meu Deus, mas não é lindo. E nem eu sou lindo. E ficou um tempão, ficou mais meia hora ali falando, fala para o teu irmão, você é lindo, você é lindo. E não teve nem pregação, só foi esse tipo de coisa. Né? Depois eu esqueci a outra coisa que ele falou lá. Eu sei que foi 3 coisas. Depois o que foi? Deixa eu lembrar aqui. Acho que era negócio de adúltero, né? Sei lá, sei que falou de adultério também, né? É adúltero, eu falei, não sou adúltero. Aí, querido, esse cara saiu do culto, né? Ele falou, foi o pior culto da minha vida. Diga comigo, pior culto da minha vida. Aí ele falou, e agora, como é que eu vou lidar com meus amigos, né? Ele chegou, né, no primeiro amigo dele. O que você achou do culto? Rapaz, eu nunca assisti um culto como esse. O que é? Na hora que ele falou que eu sou ladrão, Deus mexeu no meu coração. Eu não tenho dizimado, de verdade, eu sou um ladrão. E o cara disse que foi o melhor culto da vida dele, porque Deus nunca tinha falado tanto com ele. O Senhor meu Deus. Então tá. Olha lá, o Lula já assistiu. E o outro, né? O outro lá, você é lindo, né? O cara pegou e falou, e eu sei o que você achou. Rapaz, eu estava precisando tanto alguém me falar que eu sou lindo. Eu me senti amado, eu me senti não sei o cara chorando. Foi o melhor culto da minha vida. Aí ele foi lá no último, né, que é o que o Lu falou ali. Falou, rapaz, quando o cara pregou lá, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Aquilo mexeu comigo, cara, porque eu ando passando uma coisa. E eu fiquei numa confiança, não, o melhor culto da minha vida, né? Não estou explicando direito, só estou trazendo a razão da pregação de hoje, né? Aí esse cara começou a chorar, falou, Deus, o rio passou e eu... Então Deus está te dando a direção todo dia. O rio está passando. Funciona assim, ó. Se uma pessoa, o culto foi o culto que mexeu com ela e tudo, então você tem que saber, né, que aquele culto Deus era para ter mexido contigo também. Mas a reserva, o orgulho, a posição nossa de coração. Então, querido, para você ter o coração de Deus, diga comigo, para eu ter o coração de Deus, falei. Eu vou ter que fazer alguns tipos de sacrifício também. E o sacrifício maior que tem, querido, que você tem que fazer, é aprender a fazer oração de arrependimento
assim que você fez o arrependimento, depois você começa a ver só as coisas boas nas pessoas e começa a louvar, a adorar a Deus por aquilo, agradecer, ficar grato. Entende? E o que nós fazemos? Vamos supor assim, né? O casal aqui. Então, vamos supor assim, o casal hoje, né? Eles trabalham mais do que eu no ministério. Eles estão aqui todo culto. Eles dizimam, ofertam, ajudam eu pastorear, ajudam a liderar. Né? Chegou a comprar até ônibus para trazer gente aqui e tal e pá. Isso ele vai vendo. Né? Aí daqui a pouco, né, eu pego e chego talo nele. Falo, rapaz, você precisa, né, e dou uma... E ele, o pastor não me reconhece, pastor não sei o quê, papapá. Diga comigo assim, fala comigo assim, o que o pastor fez, fala aí, nada no mundo pode pagar. Não é com dinheiro que paga. Aí ele começa a me desonrar. E aí, querido, isso é a diferença de autoridade, entende? De autoridade. Aí Deus sabe os jejuns que eu fiz pela igreja, que ele estava incluído. Deus sabe quantas vezes que eu não precisava, não queria, não era propósito meu, era um sacrifício que eu fazia para agradar a Deus a favor deles, que eu também fui lá em Abatiá. E a mesma coisa, né, se eles começam a pastorear alguém, né, aqui, né? Quantas almas eles ganharam, pastorearam e tal. E essas almas, um dia eles fizeram alguma coisa, eles não gostaram. E começa a desonrar. Então, quando a Bíblia fala para nós amar um ao outro, querido, é porque não tem dinheiro que paga. Quando manda honrar alguém, é porque não tem dinheiro que paga aquilo que fizeram por mim. E nada pode desfazer, entende? O que fizeram por nós. E outra, geralmente as pessoas que ganharam nós para Jesus, eles nunca chamam atenção, nem ficam bravo, nem brigam com a gente por mal. Eles brigam para nos corrigir. Quando você tiver algum problema com outras pessoas que você trouxe para Jesus, você vai ver que eles tiveram problema com você porque eles não te entenderam. Mas a tua intenção era a melhor. Pegaram? Então, o que eu quero dizer para vocês hoje? Procura estudar o que é andar segundo o coração de Deus. Andar segundo o coração de Deus, querido, né? É você saber como Deus pensa a respeito de cada coisa. Eu vou voltar, agora para terminar, vou voltar no arrependimento e no tomar posse, né? Tomar posse na salvação, no pensamento positivo também. Vou voltar lá no arrependimento. Quando Deus quer que você se arrepende, é como você fazer uma oferta. É como você colocar todos os seus defeitos, toda coisa ao pé da cruz. É o sacrifício, querido, do homem que tem que morrer. A tua parte que tem que morrer, a tua parte que tem que deixar de existir. Às vezes que a nossa natureza, o nosso coração tem que viver em arrependimento quando chega diante de Deus, porque o nosso coração não é segundo o coração de Deus. E mesmo que fosse, se Davi, que era segundo o coração de Deus, ele vivia em arrependimento, né? Mesmo que fosse, nós ia ficar mais ainda vivendo em arrependimento. E quando nós queremos restaurar também as coisas, que às vezes Deus manda nós fazer algumas coisas. Vai lá, se reconcilia com fulano. Renova a tua aliança com o teu pastor, com o teu líder. Né? Isto. Quando eu vou lá, reconhecer, pedir perdão e tal, e você não vai pedir perdão porque você não tem razão, você vai pedir perdão porque o que aquela pessoa fez não tem dinheiro que paga. Você vai pedir perdão para o teu pai, não é porque você está certo, o seu pai estava errado,
que você estava certo e teu pai estava errado. Você vai pedir perdão, porque o que o teu pai fez por você não tem dinheiro que paga. E não justifica o que ele fez que você não gostou, de você desonrar ele. Pode? Isso aqui que ele deve viver do lado de cá, do arrependimento. Depois a gente vai falar sobre viver do lado de cá. Microfone, eles levaram para lá. Eles já traz já. Agora, olha bem, diga comigo assim: eu não posso viver no reino, fala aí, na posição de arrependimento. Entende? Quando eu vou viver o reino de Deus na terra, eu tenho que assumir minha autoridade. Vai. A paz, amados. Esses dias tivemos o culto na casa da Claudete em Abatiá e Deus trouxe uma palavra. Ela não vai conseguir falar. Vai. Então, Deus, baseado na palavra que o pastor ministrou, assim como essa palavra hoje que ele está falando, de nós nos colocarmos naquilo que está sendo ministrado. Até a Bíblia fala: se atentamente ouvir a voz do Senhor teu Deus e dar ouvido para essa palavra, as bênçãos do Senhor virão sobre nós. Então, naquela noite, o pastor trouxe uma palavra para nós nos colocarmos debaixo da mão do Senhor, para nós nos colocarmos sobre o cuidado de Deus. E inclusive ali ele fez um ato profético, como Deus fosse a cadeira e nós sentando naquela cadeira e colocando a nossa vida na mão do Senhor. Foi uma noite de arrependimento. Isso, foi uma noite de arrependimento. Então nós nos colocamos ali, nos arrependemos. E inclusive o pastor usou o exemplo da Raabe, que a Raabe morava na cidade de Jericó e o povo de Israel ia invadir a cidade. E ela tinha ouvido falar do Deus de Israel e ela falou: olha, eu tenho ouvido o que o Deus de vocês tem feito. Por favor, quando vocês entrar aqui, não mata a gente. Aí os espiões: olha, se você ficar dentro da tua casa, coloca uma fita vermelha que nós vamos saber que aqui é a sua casa, nós não vamos invadir a sua casa. Então, todas as pessoas que ficaram dentro da casa dela, porque se colocaram debaixo daquela palavra, a família dela se salvou na invasão. Então essa foi a palavra que Deus usou o pastor, ministrou essa palavra para nós nos colocarmos debaixo da proteção do Senhor, e nós fizemos aquele ato profético. E no final do culto, Deus deu uma palavra para o Dorival. Deus falou assim: olha, através desse ato que nós fizemos aqui hoje, através desse ato que foi feito aqui, aquele que se colocar debaixo dessa palavra, aquele que se colocar debaixo da mão do Senhor, Deus está falando que vai ter livramento de morte na tua casa. Vai ter livramento de morte. E hoje nós temos o testemunho. Faz favor, fica de pé, Patrícia. Essa moça aqui, ó, ela recebeu essa bênção. Ela estava naquele culto, ela fez o ato, ela sentou naquela cadeira. E por ela se colocar debaixo daquela palavra, a semana passada ela foi esfaqueada. E para a glória de Deus, Deus deu livramento de morte para ela. Então Deus deu uma segunda chance para você, Patrícia. Para você pegar firme com Deus. Então, para a gente ver a importância de se colocar debaixo de uma palavra, debaixo de uma autoridade, assim como o pastor falou, às vezes está pregando, a pessoa nem liga para aquilo que está sendo pregado. Aí como que quer ser abençoado, como que quer receber a bênção de Deus? Então a gente tem que ouvir, guardar no coração e praticar aquilo que está sendo falado. E foi uma noite tremenda. Tem um outro testemunho também naquela noite, que tinha uma pessoa perturbando, né, Karina? Tinha um homem lá que tinha feito terror numa casa, que falou que ia voltar, que ia matar todo mundo, não sei o quê. E nós oramos lá, quebramos a ação daquele demônio. No outro dia o rapaz foi lá e pediu perdão para todo mundo.
Glória Então, a para a Deus. gente ver como que é importante se colocar debaixo de uma palavra, se colocar debaixo de uma unção, se colocar debaixo daquilo que está sendo ministrado. Então, ouça a palavra do Senhor, conforme diz lá em Apocalipse. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz. Então, o Senhor está falando aqui hoje, vamos dar ouvido àquilo que o Senhor está falando. Vamos dar ouvido àquilo que está sendo ministrado, se nós queremos participar dessa bênção, ser herdeiro dessa bênção. Porque não adianta nada a pessoa ouvir, e não está nem aí para a palavra e não se apegar àquilo. Então foi tremendo o que aconteceu naquela noite. E o interessante é que a hora que a gente estava indo, de todas as vezes que nós fomos, nunca aconteceu nada. E justo naquele dia, aqueles animais cruzam a pista, Deus deu 3 livramento. porcão desse tamanho assim, ó, do mato. Era para a gente ter batido, Deus deu livramento, parou. Ou seja, era para a gente ficar assustado e voltar para casa. Só para vocês terem uma ideia, não fez um ranhão no carro e ficou cheio de pelo Cabelinho no para-choque assim, sujeira, e não fez um riscão, né? Quer dizer que foi muito de Deus. Exato. Então Deus ia dar livramento de morte naquela noite e Satanás querendo impedir a obra do Senhor. E foi tremendo, né, o que Deus fez naquela noite. Amém? Então dê ouvido à voz do Senhor. Uma salva de palmas para o Senhor. Como a gente vê, né, num caso desse, que é importante a gente estar na obra, né? Às vezes a gente vai e está achando que não está acontecendo nada, né? Quantas coisas Deus pode estar fazendo simplesmente porque a gente está atuando na obra, né? Então, por exemplo, eu, Dora, Raquel, minha esposa, nós vamos a Batiá, Santa Amélia. Vocês vêm aqui, né? Então, vocês não imaginam o que poderia estar acontecendo se a gente não tiver firme na obra. Então, preste bem atenção. Quando nós vivemos do lado de cá, eu estou falando assim, ó, eu estou diante de Deus. Então, eu tenho que ser humilde, até para orar. Você tem que dobrar o joelho e começar a abrir teu coração para Deus. Quando você está fazendo isso, Deus faz isso, querido, porque existe uma coisa que Deus deu para nós. Que a coisa mais importante é o segredo de todo o evangelho e de todo o reino dos homens, reino do diabo. Se você quiser compreender por que você tem que obedecer a palavra de Deus, você precisa entender o primeiro capítulo da Bíblia, quando fala assim que Deus disse para o homem, né? Sujeitai e dominai. Quando Deus disse isso, aquilo, querido, é para você aprender a viver do lado de cá. Até Deus, para fazer a obra aqui na terra, Ele tem que fazer por meio nosso. E o diabo é a mesma coisa. É a mesma coisa. Quando eu estou confessando o meu pecado para Deus, eu estou entregando meu coração para Deus, eu estou entregando o coração, querido, que o diabo é dono dele. Se eu for agir com aquele coração, se eu for agir como aquela pessoa, sem confessar o meu pecado, Deus não pode me usar, mas o diabo pode. Entende? Porque o governo da terra está sobre o homem. Mas o mundo espiritual está acima disso. Então eles precisam do homem para controlar como se fosse uma marionete. Entende? Precisa controlar. Deus quer controlar a tua vida por meio do Espírito Santo. E o diabo quer controlar a tua vida através da sua natureza caída. Todo homem nasce, querido, ele não é filho de Deus, ele é criatura. Nasce diante, querido, de uma natureza humana. Aí o cara tem que entender que quando Adão caiu, ele entregou para Satanás o mundo. Jesus falou que Satanás é o príncipe deste mundo. E quando nós nascemos, nós somos semente de Adão. Então nós nascemos já pecador, então nós nascemos já como o Satanás com direito sobre a nossa vida. E quando há, querido, homens de Deus na nossa vida, as pessoas dão cobertura para nós que nós nem sabemos. Eu sou filho do diabo porque ainda eu não me converti, não me arrependi, não sei o quê. E depois que você se entrega a vida para Jesus, você continua fazendo as coisas do jeito dos homens.
Então, se você não tiver uma vida de arrependimento, de oração, de sacrifício, de coisa, você não está fazendo a sua entrega diária. A Bíblia diz que hoje nós vivemos com o pão de cada dia. É todo dia nós temos que orar. Todo dia nós temos que se humilhar diante de Deus. Todo dia nós temos que pedir perdão para Deus. Todo dia nós temos que pedir ajuda de Deus, misericórdia de Deus, a força de Deus. Justamente por causa do melhor que Deus nos deu. Deus deu domínio, dominai, sujeitai. Então foi como Deus fizesse o mundo e falava assim, ó, foi como eu fazer uma casa e dar. Por exemplo, ó, quando nós fizemos a casa aqui, do ministério, eu vim aqui, vou fazer a casa e tal, e pá, né? Aí eu cheguei, né, como a Fábio era a pessoa que mais cuidava, assim, das coisas do ministério, o Lu, né? Cheguei nele, ó, como vocês é o que mais cuidam, eu acho que é justo vocês morar lá. E eu peguei, dei para eles morar. Diga comigo, dei para eles morar, fala aí. Mas a casa é de quem? É do ministério. Quem que é o líder do ministério? É eu. Mas eu dei para eles morar. Agora que eles moram lá, eu posso entrar na casa deles? Se eu entrar lá, porque eu sou líder, eu sou um canalha. Eu sou uma pessoa, entende que está faltando a palavra? Porque eu dei a casa para eles morar. Então assim Deus fez com a terra. Diga comigo, a terra não é minha, fala aí. Deus deu para mim morar. E Ele vai cobrar. Agora Ele deu para mim morar, mas Ele não pode entrar. E por que Ele não pode entrar? Porque nós somos pecadores. Nós cometemos pecado. Aí o que Ele faz? Ele manda seu filho para pagar pelo nosso pecado. Mas sem arrependimento não há remissão de pecado. Entende? Antes, eu precisava sacrificar um animal, porque tinha que ter um derramamento de sangue, que simbolizava Jesus. Agora Jesus morreu por mim. Então, quando eu estou de joelho, falando, Deus, ontem a preguiça me pegou, eu não fui fiel no meu trabalho, eu não fui agradável com a minha esposa, Deus, eu sou terrível, eu sou uma merda mesmo, Deus, tem misericórdia de mim, Deus. Aí eu posso depois, né, falar assim, e olha o que o Senhor fez comigo, Deus, o Senhor me salvou, o Senhor me deu essa casa, o Senhor me deu o meu trabalho, o Senhor me deu a vida, o Senhor me deu até dom para me pregar para os outros. Deus, eu tenho sido ingrato, me perdoa. Aí eu começo a falar assim, diga comigo assim, mesmo coração de Deus, fala aí. E o coração de Deus quer que eu faça isso para quê? Diga comigo, para me perdoar, fala aí. Para me limpar, fala aí. Para me restaurar. Mas Ele só pode fazer isso se você confessar. Se você reconhecer. Aí eu começo assim, Senhor, eu te agradeço. Não fala de coisa ruim, porque coisa ruim você vai brigar com ela no outro lado lá. Entende? Se você for falar de coisa ruim com Deus, você pode falar arrependendo. Fala, Deus, eu sei que eu estou em pecado, porque eu não estou dormindo direito. Quem está sendo dirigido pelo Espírito Santo, Senhor, dorme bem. Então eu estou, a não ser que tiver uns cachorros atrapalhando, alguma coisa, né? Mas aí é outro assunto. Vamos, aí você vai, querido, lidando com aquela situação ali de arrependimento. Por quê? Porque diga comigo, igual o pastor jogou a oferta, né, do prejuízo, fala aí. Eu preciso também jogar o meu sacrifício aqui. Então eu lanço sobre ele, a Bíblia diz, lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, né? Então eu lanço, mas com o coração humilde, arrependido, trazendo a culpa sobre mim. E olha o que Davi falou aqui, ó. Que Davi falou aqui, ó, no versículo,
no próximo, né? Falou assim, ó, eu vou ler tudo, né? Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor. Por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa. Diga comigo, Davi não tinha um coração humilde à toa, fala aí. Ele sabia por que tinha que fazer aquilo. Então, olha bem, ele estava fazendo isso porque ele queria que Deus apagasse, perdoasse, né? Aí ele fala assim, ó, purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, ó Deus, só contra ti eu pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que é justa a tua sentença. Quer dizer, o que eu estou sofrendo é justo. Por isso que eu não posso reclamar do sofrimento, eu tenho que me arrepender. Eu não posso reclamar que eu não estou prosperando, eu tenho que me arrepender. Tens razão quando me condenas, quando me condenar. Às vezes nós ficamos falando para Deus, Deus, estou sendo injustiçado, eu estou fazendo tudo, o pastor não me reconhece, o meu patrão não me reconhece, minha esposa não reconhece, eu não sei, você fica ali, querido. A Bíblia diz que o meu socorro vem do Senhor. A Bíblia diz, se você confiar no homem, estiver esperando os homens mudar para você ser feliz, a Bíblia diz, maldito o homem que confia no homem, que faz do seu braço, né? Faz da tua carne seu braço forte. E ela fala assim, feliz é o homem que confia no Senhor. Então você se derrama, sabendo, querido, que você precisa disso, senão quem vai dirigir tua vida é o príncipe das trevas. Aí quando você se levanta, né, querido, naquela oração, ou mesmo ali em oração, mas você muda agora. Né? Você muda. Você vai falar agora como assim, Senhor, eu confio no teu amor. Eu sei que o Senhor me dará livramento. Por quê? Porque agora você já... A Bíblia diz, se confessares o teu pecado, e se arrepender, o Senhor te perdoará, e Ele te purificará de todo o pecado. Lembra que o pecado te dava legalidade para o diabo te usar, né? Agora você se arrependeu, agradeceu a Deus, exaltou a Deus. Quem passou a ser seu agora? Deus. Agora, querido, quando você se levanta da oração, e você sabe, nós sabemos, né, que o diabo, ele atrapalha a nossa vida de perto e de longe. Até lá no Japão, o diabo está fazendo coisa para atrapalhar você aqui. Né? O Edson tem certeza. Agora eu acho que você precisa ter certeza que o diabo está te atrapalhando para você ter temor, respeito, para você saber que você precisa criar. Então você não vai levantar de manhã cedo, sua oração vai funcionar se você não viver uma vida de humildade, se levantar e vai falar, diabo, de perto e de longe eu te repreendo, te proíbo você de atrapalhar meus negócios. Tuas armadilhas eu desfaço em nome de Jesus. E aí, querido, você pode confiar. Se acontecer alguma coisa errada na tua vida, pode adorar a Deus, porque você está fazendo a sua lição de casa. Você está praticando a palavra de Deus. Pode dormir. Porque até aquilo que veio para te destruir, Deus vai usar, querido, para transformar aquilo no seu ministério. Você tem que saber que daí todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Mas você tem que amar a Deus, ler a palavra, meditar para saber como que funciona o reino. Porque você vai ter que reinar agora em vida. Reinar em Jesus. Entende? Para reinar em Jesus, você tem que reinar dentro das leis de Deus. E você vai ver, querido, que às vezes, se você muda teu comportamento, vamos supor, diga comigo assim, quem está desanimado, falei.
Quem está sem empolgação, falei. Está dominado, falei. Pelo diabo. E está dominado pelo diabo por que jeito? Porque não sabe se arrepender. Porque pensa que se arrepender é pensar negativo, é coisa... É lógico, se você só sabe viver do lado que facilita o orgulho, mas daí não vai dar certo, que não funciona. O reino não funciona, as coisas não encaixam. Às vezes as pessoas, né, que ele fica olhando pro jeito da gente, jeito da coisa assim, né? Eles ficam achando, querido, que está errado. Deus não está, querido, às vezes você está fazendo coisa que não precisa, achando que está fazendo coisa certa, e está fazendo um monte de coisa que precisa, mas o que precisa, você não faz. Obra não vai impedir o diabo se você não tiver no processo do arrependimento e de assumir autoridade em Cristo. Mas eu estou com autoridade em Cristo por quê? A história do pastor Vanderlei, né? Indo para Batiá, pegou a caninha, limpou. Ele não pediu, né? Lembra que nós foi fazer guarapa aqui? Lembra quando nós pega a Mia aqui do vizinho? O pastor deixa pegar sem. Eu posso. Se você pegar, o pastor está falando, você está roubando. Porque para mim, eu não vou esperar ter uma experiência, sendo que o pastor contou um testemunho para mim. O pastor falou que chegou lá, né? Foi, abriu a porta, entrou, a menina possessa. O que você veio fazer aqui, ladrão de cana? Quer dizer, uma coisa, querido, inocente, o pastor nem pensou nisso. E assim que ele está acontecendo no mundo espiritual. Os demônios estão trabalhando, né? Estão trabalhando tudo com comida que nós estamos dando para ele. As coisas o diabo está aprontando na tua vida, e o diabo, querido, quando você lê aquele livro Porcos na Sala, você descobre uma coisa: o diabo nunca quer que você descubra que ele tem acesso a você. Ele faz questão de você não descobrir que ele tem acesso. Então, para você descobrir que ele tem acesso, você tem que conhecer a palavra de Deus. Você tem que andar no Espírito. Pegou? Como vai ser difícil você fazer isso? Você tem que aprender a orar todo dia. Se arrepender. Fazer igual Jó, né? Jó chegava e falava assim: Senhor, vai que algum filho meu, por um acaso, eles pecaram no coração contra ti, então eu vou fazer sacrifício para o Senhor perdoar ele. Porque Jó sabia que se eles não fossem livres do pecado, o pecado ia gerar a morte. Se eu estiver fazendo tudo isso certo, pode acontecer o que for, querido. Deus vai estar no controle e as coisas vão dar certo. Não estou falando que vai dar certo nesse mundo do jeito que nós pensamos, não. Mas pode saber que Deus está te levantando. Nem que for, querido, para te coroar lá na glória. Mas Ele vai estar fazendo o melhor. Mas uma coisa nós podemos saber, diga comigo, o fruto do Espírito para agora, fala aí. Fala aí, é dormir bem. Falou, é trabalhar animado, fala aí. Vai juntar dinheiro, fala aí. Esse é fruto do Espírito, querido. Esse não é fruto do Espírito para o cara do mundo. O cara do mundão pode ter tudo isso, mas ele não tem o Espírito de Deus que preenche esse vazio, que é do tamanho de Deus, que só Deus pode preencher. Nós não vamos levar nada desse mundo. Mas, querido, as coisas desse mundo têm que servir aquele que é fiel a Deus. É mais importante, querido, nós trabalharmos o porquê, porque o jeitão nosso, querido, é um dom natural que Deus deu. O que nós temos que fazer é cumprir o propósito de Deus.
E está todo dia ali, Senhor, eu pequei, ontem eu não sei, tal. E fazer de tudo, querido, para pecar menos, porque quanto menos você peca, você vai colher o fruto do seu pecado. Então você tem que pecar menos, para você plantar melhor, para você colher sementes boas. Amém, querido? Glória a Deus. Quando a gente está sendo ensinado por Deus, e nós estamos junto com Deus, no mesmo coração dele, mesmo quando nós estamos sendo exortado, humilhado, levando prejuízo, você tem uma paz, querido, você tem um ânimo, você tem uma certeza, né? E muitas vezes a certeza só está aqui, você começar a entender o que Deus está falando, com o coração do que Deus está falando, com o propósito que Deus está falando. Eu lembro quando a fiscalização me pegou, e eu entrei em depressão, fiquei ruim, desanimava, a Rose só falava comigo, eu chorava, qualquer coisa que perguntava, né? Foi uma luta, talvez até maior para a Rose do que para mim, porque eu fiquei um cara totalmente abalado. Então, não é mudar a luta, mudar a coisa, né? Mas quando aquela mulher orou comigo, disse aquela palavra, o Espírito veio, que eu levantei e falei para a Rose, não falei, falei assim, ó, querida, vamos dormir. Ó, já fui dormir, que estava difícil. Porque amanhã eu tenho que trabalhar muito, porque eu fui multado, eu tenho que trabalhar para pagar multa. Mudou. Esse ânimo era o fruto do Espírito. Aquela depressão era o fruto do diabo. E ela só estava em mim, aquela fruto do diabo, por causa do meu modo de pensar e de entender. Pegaram, gente? Se eu tivesse pensando certo, entende? A respeito daquele assunto, eu iria fazer o que o Espírito estava já fluindo, eu nem ia passar por luta. Às vezes hoje, né, muitos de nós aqui, por compreender algumas coisas de Deus, nós estamos livres de muitas lutas que nós estamos passando por ela, mas ela não pega nós só por causa do modo de pensar. Né? E na minha história de libertação, muitos aqui viram, né? A Carme viu, o Dor e a Raquel viu, eu orar, a unção pegar as pessoas, fazer o mesmo milagre que fez comigo naquela coisa assim, a pessoa totalmente destruída, ela levantou, entendeu? Acabou a depressão na hora, simplesmente porque teve uma experiência com o Espírito Santo e pensou diferente a respeito do problema. O problema continuou, só que ela tirou proveito daquilo e mudou a história dela. Pegaram? Então, o que nós precisamos é compreender isso. Quando Deus está nos ensinando algo, nós estamos se livrando de muito pepino e nós estamos caminhando para as promessas que Ele tem para nós. Quando fala assim, ó, caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou para Canaã. Então, quando Deus tem uma promessa para um ministério, o ministério tem que ir. Caminhando eu vou para aquela promessa que o ministério está indo. Quando Deus tem igual Deus falou comigo o que ia fazer na minha vida, né, que Ele fez. Então toda vez que eu estava obedecendo, eu estava caminhando, eu estou, né, para ter trovate de pneu, caminhando eu estou, para nós ter o nosso ministério, caminhando eu vou, para nós ter um carro novo, né? Então quando nós começamos a entender, caminhando para Canaã, por enquanto é assim. E na hora que Jesus vir, daí nós vamos para a verdadeira. Né? Entenderam, gente? A vida nossa aqui na terra já tem que ser uma bênção. Aqui é luta. Tem guerra. Tem aflição. Mas nós temos que ter bom ânimo. Porque Deus vai usar tudo isso para nos exaltar. Mas nós precisamos compreender. Hoje eu ensinei uma das coisas para vocês que é o meu maior segredo. É saber usar minha autoridade, pinar o peito contra o diabo, eu reino em Cristo, eu sou o cara, pá! Mas na hora que eu
pensa um pouquinho, Deus, ai Deus, tem misericórdia. Eu sou uma bosta mesmo, viu? Aí, querido, quando a gente pensa na gente, nós somos uma merda. Mas nós em Cristo, nós somos os mais poderosos, não é da terra não, é do universo. Então não deixa o pecado te dominar. Não deixa, querido, a circunstância te dominar. Não deixa, querido, as coisas que acontecem na tua vida, você ficar do lado do diabo, querido. Te ofendeu? Usa isso para te fortalecer. Amém, querido? Glória a Deus. Porque nós temos uma dificuldade muito grande, né? De entender como é que funcionam as coisas de Deus. Vocês já viram, teve uma mulher, né? Que ela falou assim, você quer abençoar teu filho? Ela falou desse jeito. Você quer abençoar seu filho? Falou o quê? Ferra com a vida dele. Judia dele. Acaba com ele. Mas ela falou para ferrar com ele? Ela falou para abençoar ele. Uma mulher dessa, né? Ela morre, né? O filho dela vai achar até mais fácil viver no mundo, né? Porque ele já era acostumado a se ferrar. Agora, não é para fazer isso para destruir. Você tem que aprender, o teu filho tem que escutar não, porque quando ele sair da tua casa, o que ele vai mais escutar do mundo é o quê? Não. Aí não vai saber lidar com não, o que ele vai fazer? Vai se matar. Vai para o inferno ainda. Então aquela mulher está ensinando isso. Ela estava ensinando em uma circunstância, né? Agora vamos dar um exemplo. Essa mesma mulher que falou isso, tal, né? O filho dela ficou doente, precisa de uma coisa. Como é que ela vai lidar com o filho? Vem cá, filho, vamos tomar mãe, vamos no hospital, vamos cuidar, né? O filho dela precisa de ser nutrido e tal. Como é que ela vai cuidar? Vai cuidar da saúde dele, vai educar ele. Ela viu que ela foi muito severa, ele pegou um caminho errado, ela vai usar uma tática para trazer ele para o caminho certo, né? E tal. Mas a pessoa fala assim, meu filho, não. Outro dia eu fui almoçar com um cara, né? E ele falou assim para mim, né? Aí eu mostrei, ele perguntou, filho, eu comecei a mostrar o vídeo da Mônica, o vídeo da Michele, né? Os meus netos, né? Tudo como é que eles estão abençoados. Mostrei para o cara, falei assim, como é que você fez para conseguir fazer seus filhos fazer assim? Eu ferrei com eles. Acabei com eles. Ele falou assim, ô louco, mas você faz isso? Eu falei assim, faço. Falei, mas eu não fiz porque eu queria, não. Eu fiz isso porque eles queriam me matar. Eles queriam acabar comigo. Você não sabe o que eu sofri. Se eu não tivesse aprendido a lidar com meus filhos, eu não estaria nem aqui hoje. Eu ferrei eles porque eu não tinha condições. E eles queriam rapar comigo. Eu começando a loja, querido, eles queriam... eles viam o movimento da loja, eu achava que o dinheiro era meu, né? O dinheiro era do fornecedor. Foi o meu filho mais novo, estava indo para o lado da droga. Falei, para você ter uma ideia, está vendo essa menina aqui que ele estava admirado com a Mônica, né? Falei, então, essa aqui ficou grávida com 12 anos. Um homem de Deus com quatro filhos que só deu trabalho. Falei, e que você sabe como é que Deus resolveu isso aí? Como é que eu ferrei eles? Ele falou assim, deu nisso. Aí o cara falou assim, você fez isso porque você tem 4, se você tivesse um igual eu tenho, você nunca ia fazer isso. Eu falei assim, então vai nessa. Na hora que você morrer, eu quero ver o que seu filho vai fazer. Na hora que eu saí de lá, o outro cara que estava com ele, Trovate, você não sabe de uma coisa. Eu falei, o que é? Esse cara e a mulher dele, cara, esse pai morre por causa do filho. O filho deles é um mimado, você foi falar isso para ele, rapaz, você acabou com ele ali. Eu falei assim, mas eu não estava com essa intenção. Nós estávamos falando dos meus filhos, né? Agora sim ele colocou. Né? Aí, né, querido, quando você escuta uma palavra dessa, e teu filho é teu xodozinho, teu filho não sei o quê, e teu filho nunca escuta não, e teu filho manda em casa, né? Aí o que acontece? Né? Aquele cara lá ficou ruim comigo. Ele saiu até atordoado da loja, ficou ruim mesmo, mas ficou ruim.
né? Eu só testemunhei, né? Porque eu nem gosto muito de entrar nessa área de educação de filho, né? Mas, e tem uma coisa, sabe como é que eu aprendi a lidar com meus filhos? Não foi porque eu não queria agradar, eu tentei, a Rose sabe, né, Rose? Saí atrás e depois eu queria trazer tudo, e fiz de tudo, né, querido? Até que Deus falou para mim, falou, deixa. Aí eu pensei que eu ia deixar, que ia dar tudo certo, né? Mas piorou, aí que virou um lado. Aí que a desgraça foi completa mesmo. Só que depois, o que eu fiz, né? Eu entendi que Deus queria que eu me protegesse deles. Então, eles vinham e tal. E se você pegar, querido, pegar nos meus filhos, quanto melhor está meus filhos, mais eles me honram. Mais eles me honram. Já peguei conversa deles com outra assim, ó, que enxapa a pessoa quando a pessoa vem falar mal, né, da gente, né? Ele só fala assim, ó, nunca vi homem de Deus igual meu pai. Ele fala, ó, tem umas lá que eles andam com esses caras famosos mesmo, eles têm acesso, esses caras famosos mesmo, né? O Luiz Hermínio mesmo é até pastor do meu genro, né? Tudo, anda com um bando de gente, tudo assim. Fala, ó, já andei, já ficamos em congresso, foi tudo assim, igual meu pai não tem. Por quê? Porque as pessoas, elas são profissionais, né? Os meus filhos falam que não tem igual eu, por quê? Porque dentro de casa, no serviço, no coisa, é o que a minha esposa reclama, você é muito transparente. Aí quando você vai andar com essas pessoas que a gente gosta, você vai na casa deles, vai conviver lá, né? E você vai ver que, né, Raquel? Não é igual, né? Uma das coisas que eu aprendi lá na Metodista era que a gente tem que ter a vida privada da gente e não pode ficar levando as ovelhas para dentro da casa da gente, para ter intimidade, porque senão eles descobrem quem você é e aí eles não conseguem, entendeu, né? Gostar do pastor, porque daí eles veem o pastor na intimidade, eles vão ver que o pastor tem defeito, daí eles perdem a credibilidade. Não é assim? Né? Então, querido, eu aprendi o seguinte, eu quero andar com Deus, eu chuto o balde, porque Deus não me testifica que isso agrada a Ele. Né? Então, mais ou menos assim, a gente tem que ser sincero, honesto, na hora de confessar com Deus. Se a gente tem que ser sincero e honesto com os homens, imagina com Deus, querido. Imagina com Deus. Né? Davi, ele chegava diante de Deus, que ele falou, Deus, eu quero com meus inimigos arrancar o dente deles, eu quero massacrar, eu quero judiar deles, eu quero acabar com a raça deles, né? Já Davi falava desse jeito para Deus. Por quê? Sinceridade. Davi não estava falando que ia fazer aquilo, ele estava falando que tinha vontade. Mas no mesmo tempo, né, Davi falava para ele assim, mas eu estou errado, né, Deus? Eu estou pecando, eu sei que eu estou errado, e que tudo que o Senhor faz é certo, então o Senhor me perdoa, e pá. E sinceridade. Né? Agora, a gente vai orar para arrepender, e por causa de falsidade que faz parte da nossa natureza, nós chega diante de Deus, dobra o joelho e fala assim, Deus, o Senhor sabe que eu quero o bem do meu pastor. Você está até com vontade de matar ele, querido. Você está falando, eu quero o bem do meu pastor. O Senhor sabe. Aí, querido, o teu perdão não vai chegar nem na porta. Fala para Deus, Deus, estou com vontade de matar o pastor. O pastor me ofendeu, Senhor. A palavra dele foi igual uma facada no meu coração. Me machucou, me arrebentou, Deus. Mas eu sei que eu estou errado, Deus, por causa da tua palavra. Então me ajuda, Deus, abençoa ele, Pai. Faz com que eu respeite ele. Seja sincero, mas seja honesto consigo mesmo, com Deus. Não fala para você concordar com você, entendeu? Mas fala, querido, porque quando você fala isso, vai que tudo que está dentro de você é semente de Satanás, e se você não expõe diante de Deus,
aquela semente não pode morrer. Eu prefiro exagerar. E Deus falar para mim, filho, não é tudo isso também não, né? Eu falei, mas eu não sei, né, Deus? Vai que eu pequei, né? Então vamos perdoar também, né? A gente tem que ter temor, tem que ter medo. Entende? Porque o pecado, ele é a força da morte na nossa vida. Entende? Mas o perdão, a misericórdia, o sangue de Jesus, a graça de Deus, né? É a libertação, é a salvação, é a bênção na nossa vida. Amém, querido? Então, vocês entenderam por que tem que ter uma vida? É por causa da bênção. Agora, não vivam como derrotado. Senão o túmulo vai falar, está servindo a Deus, olha que... Não é por causa desse ensino agora que todo mundo vai olhar para você, mas pô, esse cara não... Só negativo. Por favor, gente. Porque quem entende mal a palavra, né? Vai ter gente aqui que vai querer... Pede perdão para Deus e vai ficar dando uma de bonzão aí, né? E vai exagerar. E vai ter gente aqui que não vai dar uma de bonzão porque vai achar que nunca vai merecer. E vai viver só se arrependendo, se arrependendo, se arrependendo. Aí não dá certo. Por isso que é a fé. Eu me arrependo dos meus pecados, tudo, por quê? Porque agora eu vou usar pela fé. Amém, querido? Então a Bíblia diz assim, para terminar. As obras da carne são bem conhecidas. Depois que ele fala das obras das carnes, ele fala assim, mas o fruto do Espírito é amor. Diga comigo, fruto. Diga, para ter fruto, antes tem que ter semente, tem que ter terra boa, tem que cuidar e desfrutar. Falei. Ela não fala assim, ó, você fez a vontade de Deus, você vai sentir amor, você vai sentir alegria, você vai sentir não sei o quê. Não, ela está falando assim, o fruto do Espírito. Então, se é fruto, eu vou ter que plantar. Sem arrependimento, eu não mato a sementeira velha. Entende? Aí na hora que eu começo a praticar a palavra, tem que amar o inimigo. Eu amo. O fruto do Espírito é amor. Mas eu estou semeando, eu estou fazendo sem vontade. Eu estou até contando para Deus no meu arrependimento aqui. Na prática eu estou fazendo pela fé. Aí vai indo, daqui a pouco eu descubro que eu amo mesmo meus inimigos, porque veio o fruto. Então vai demorar, querido, não vai ser assim automático. Eu tenho um pavor com as pessoas, que você ensina as pessoas já acham que amanhã eu vou chegar lá no meu serviço, bom dia, meu patrão, eu quero que o senhor fazer tudo que está no teu coração, eu não sei o quê, papapá, e ele já acha que já vai dormir bem de noite, já não sei o quê, que já vai... Não, você vai chegar lá e o patrão vai te xingar, vai te humilhar, e você vai falar assim, mas eu vou fazer porque Deus mandou. Aí depois você vai orar no outro dia e falar, Deus, na verdade, Deus, eu queria... Mas Deus, em nome de Jesus, eu quero que o Senhor abençoe meu patrão, eu quero que o Senhor faz isso para ele, eu quero que o Senhor me ensina a honrar ele e tal, e pá. É o que eu fazia com o meu patrão lá. Aí eu vou lá no outro dia, né? Toda vez que eu lembro do Edson, que ele me dá um sentimento de amor, de carinho por ele. Entende? Mas na época dá vontade. Esse cara não me entende. E no meu coração eu era muito mais perto que ele, né? Mas eu tinha que fazer o que Deus mandava. Mas o fruto, hoje eu vejo fruto. Eu lembro dele, eu tenho carinho, tem amor. Você torce pela pessoa, isso é amor. Né? Eu lembro do meu passado, das coisas que eu queria fazer para as pessoas. Querido,
como eu sinto assim, compaixão, alegria de saber que a pessoa está bem, tristeza por a pessoa não estar bem. Então, são frutos que eu vejo que eu estou sentindo, querido, mas foram anos de luta para poder ter esse fruto. Foram anos de obediência à palavra, querido, para esse fruto brotar, para isso ser verdade. E se eu quiser começar a colher lá com 80, 90 anos, eu tenho que estar plantando hoje. Pegaram? Aconteceu algumas coisas de imediato? Sim. Mas 90% das coisas foram processo. Quantas vezes eu cheguei em líder, né? Lá no Metodista, depois líder que andou comigo, que a pessoa estava reclamando e triste por algo, eu falava assim, você não entendeu nada. Você não entendeu nada. Porque essa pregação que eu estou fazendo para vocês, que eu sempre fiz ela, ou imparcial, coisa eu sempre fiz. Você não entendeu nada. E as pessoas, 90% delas ficam com a vida travada, e Deus com uma grande promessa para elas, simplesmente porque ela reclamou porque não entendeu. Né? Eu tenho gratidão por pessoas que foram razão até de eu ter que sair, de eu ter que me lascar na minha vida depois de muito tempo, né? Mas eu tenho amor e gratidão, respeito pelas pessoas, querido, que me fizeram mal, porque antes delas me fizerem mal, né, o que elas fizeram antes me formou quem eu sou hoje. Gratidão, querido, é você ser curado também, igual José foi. José, querido, obedecendo a Deus, foi semeando. Diga comigo, o fruto do Espírito é amor, fala aí. Esse é o primeiro, porque Deus é. E foi, mas ficou uma coisa para trás, né? Seus irmãos. E José, quando estava com seus irmãos lá, tem até uma pregação que fala, os 7 choros de José. José começou a passar por um processo de cura. Mas eu tenho certeza, querido, que José chorou de amor, perdoou os irmãos dele. Aquilo foi uma glória para ele, né? Porque ele abraçou os irmãos, ele chorou junto, ele não sei o que, papapá, né? E ele falou assim para os seus irmãos, ó, fiquem tranquilos, porque Deus usou vocês para que hoje, né, a nossa família pudesse ser salva. Diga comigo, fruto do Espírito é o amor. Então, tudo que os irmãos dele fez de errado para ele, mas o que importava, querido, é que ele semeou. Então, ele iria amar os inimigos dele e ter olhos bons para isso. E se nós não tiver isso, nós estamos na água. Mas não vai dar certo. Pegaram? Glória a Deus. Às vezes, né? Hoje o Dorival, ele está vendo aqui algum segredo meu que ele até testemunha para as pessoas. O Dorival, ele testemunhou para as pessoas, né? Que pessoas que saíram do ministério, que falou mal, que calúnia, tudo, né? Ele falou para o patrão dele, ele falou assim, ó, essas pessoas voltam para lá, o pastor trata eles como se não tivesse acontecido nada. Mas para mim sentir o amor por essas pessoas, não deixar o que é 6 coisas assim, eu semeei, eu plantei. Isso é fruto. Mas eu era bem mais ruim do que todos vocês juntos aqui. Ó. Eu tive que matar a minha natureza. Não fazia porque eu queria, fazia porque eu sabia. O fruto do Espírito é o amor. O que eu quero que vocês peguem de mais segredo disso, que as coisas de Deus é um processo. E no processo, você desiste e muda de ideia, por isso que não dá certo. Não pode desistir. Não pode. Eu falava para uns amigos meus lá
metodista, que Deus enriqueceu eles muito rápido. E eles começaram a quebrar alguns princípios de santidade. E eu fui lá e falei para eles assim, não vai dar certo o negócio de vocês. Eles falaram, aí até o meu amigo íntimo, né? Ele falava, Trovati, sei que é pecado falar, mas do jeito que esse cara ganha dinheiro, nem Deus quebra eles. Eu falei, já está quebrado, cara. Porque Deus não quebra ninguém, mas o pecado quebra. O fruto do pecado, querido, é a falência. O fruto do pecado, querido, é uma velhice, querido, necessidade. O fruto do pecado, querido, é a tristeza. O fruto do pecado é o desânimo. O fruto do pecado, querido, é a incredulidade. Fruto do pecado. E você fala, mas eu não sou pecador. Deixa eu falar só para você. Se você tiver problema com uma pessoa, Jesus mesmo falou assim, você jamais entrará no reino de Deus. Com uma pessoa. Então você tem, como é que se você vai tendo problema com uma pessoa, hoje você pode falar, hoje eu vou entrar no reino de Deus. É se você dobrar o joelho e falar, Deus, eu não gosto do fulano, eu tenho problema no coração com ele, eu acho que eu não estou dormindo direito, eu acho que eu estou desanimado da vida, eu acho que não estou prosperando porque eu tenho problema com essa pessoa. O Senhor me perdoa? E outra, Senhor, vou começar a plantar. Agora ouve a minha oração, Deus, e me responda fazendo com que essa pessoa seja abençoada. Não impute os pecados que ele comete, Senhor, nele, perdoa ele também. Abençoa essa pessoa, dá 10 vezes mais para ele do que ele me deu de prejuízo. E começa a orar para essa pessoa. Começa a orar. E amanhã você ora de novo. E depois você ora de novo para essa pessoa. Depois você ora de novo para essa pessoa. E pega o mais difícil, porque eu faço, querido. Pega o mais difícil. Diga, olha para o teu irmão e fala, pega o mais difícil. Fala assim, porque eu faço, falei. Não vai mudar teu coração, falei. Porque eu faço é fácil, né? Que depois que eu aprendi a perdoar o cara que eu queria matar, o resto foi o quê? Foi difícil? Foi, mas foi mais fácil. Amém, querido? Essa noite é uma noite de arrependimento. Entende? Para você aprender a andar em Cristo, triunfando. Se você, querido, está com um problema, querido, de coração, você vê que as coisas não estão dando certo, volta para Jesus hoje. Se arrependendo. Não vai dar para fazer isso no culto, que eu nem quero escutar. Mas dá para fazer. Se não der para fazer na tua casa, porque as pessoas vão escutar, vai no canavial. Uma vez eu mandei um amigo Deus fazer isso aí. Vai no canavial, vai no lugar lá e grita, e fala. Arrepende. Ele falou que foi a melhor coisa que aconteceu na vida dele. Arrependa-te. E depois, todo dia, você seja sincero com Deus. E levanta turbinado contra o diabo. Não pense, não tenha medo do diabo, não tenha medo do governo, não tenha medo da crise, não tenha medo da perseguição. Levanta em nome de Jesus, porque você é mais que vencedor. Porque o que te travava, você colocou no altar, na cruz de Cristo. Amém, querido? Glória a Deus. Querido Deus, aqui está teu povo, Pai. Teu povo, Deus, que o teu filho resgatou naquela cruz, Pai. Que precisamos aprender a orar, Pai. Dobrar o joelho diante de ti, Deus, e te dizer, Pai. Pai, contra ti pequei. Somente contra ti pequei e fiz o que não é reto aos teus olhos. Deus, eu como teu servo nesse lugar, Pai. A tua palavra, Pai, me chama, Deus, de filho amado. E como filho, Pai, eu tenho que aprender a ser filho. Como servo, Pai, eu tenho que ser um servo, Pai, que anda segundo o teu coração.
Porque todo servo, Pai, tem que andar no coração do patrão. Como filho, Pai, eu peço a Ti, Deus, o que eu desejo. Como servo, Pai, eu peço a Ti, Pai, o que o Senhor deseja. Pai, eu quero Te pedir, Pai, hoje, Deus, como Teu servo, Pai, que o Senhor dê um coração igual ao Teu para o Teu povo, Pai. Eu quero lhe pedir, Pai, como Teu servo, Pai, que o Senhor, Deus, possa, Senhor, trazer, Pai, um coração, Pai, igual ao Teu. Porque o Senhor disse, Deus, que quando o Senhor chama alguém, Pai, para Te servir, para matar o Golias, para prosperar, para reinar, o Senhor falou, Pai, que o Senhor não olha a aparência, mas olha-se o coração, para ver se aquele coração vai, Senhor, ficar procurando o Teu coração. Que Teus filhos saibam, Pai, quando eles estão pedindo uma casa, um carro, Pai, aí eles estão na posição de filho. E aí, tem um filho que serve, que tem todo o direito. Nem pensa, o Senhor já responde. E tem um filho, Pai, que precisa ouvir não. O servo é difícil ouvir não, quando ele tem coração igual ao Teu, Pai. Mas o filho, Pai, ele ouve não, porque ele não está preparado. Porque ele não está, Senhor, pronto. Pai, quantas coisas nós temos que aprender de Ti, Deus. Quanto nós deixamos de ser e de ter para a Tua glória por causa de não compreender o que o Senhor fala, o que o Senhor diz à Tua igreja. Vamos cantar assim, Lu. Dai-me, ó Deus, um coração igual ao Teu, coração disposto a obedecer, seguir todo o Teu querer. Deus, perdoa os nossos pecados, Pai. Perdoa, Deus, quando nós tratamos, Pai, um ao outro com desprezo. Quando nós não olhamos para pessoas com amor, Pai. Quando aqueles que nos repreendem, Pai, nós ficamos magoados, ressentidos, Pai. Quando nós não honramos aqueles, Deus, que não tem dinheiro que paga, Pai, o que fez para nós, Pai. Nós precisamos crescer, Pai. Dá-me um coração igual ao Teu, meu mestre. Pai, nós queremos ser, Senhor, igual a Ti, ó Deus. São dispostos a obedecer, seguir todo o Teu querer. Dai-me um coração igual ao Teu. Me ensina-me a amar o meu irmão, a olhar nos Teus olhos, perdoar o Teu perdão. Enche-me com Teu Espírito, endireita os meus caminhos, ó Deus. Dai-me um novo coração. Enche-me com Teu Espírito, endireita os meus caminhos, ó Deus. Dai-me um novo coração. Dai-me um coração igual ao Teu, meu mestre. Dai-me um coração igual ao Teu,
coração disposto a obedecer, cumprir todo teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Deus, nosso Pai, as pessoas, Pai, que nos deram prejuízo, Pai, que nos prejudicaram, que nos ofenderam, que nos machucaram, que deixaram nós ruim, Pai, perdoa elas, Pai, e abençoa essas pessoas, Pai. Eu quero colocar, Deus, tudo que eles fizeram, Pai, no pé da cruz. A tua noiva, a esses que estão aqui essa noite, Pai. E que o Senhor nos perdoe, Pai, por nós termos também feito coisas, Pai, que não devia. Retrucado, desrespeitado, desonrado. Até mesmo os nossos pais, nossos patrão, nossos professores, nossos líderes, nossas autoridades. Deus, meu Pai, eu sei, Pai, que essa noite o Senhor está lavando a tua noiva, perdoando os pecados, limpando cada um, Pai, para voltar para Ti. Nós lançamos, Senhor, toda a nossa ansiedade nas Tuas mãos, para nos levantar, Pai, no nome de Jesus, Pai. Se você se arrependeu, querido, pode levantar agora. Agora olha para o céu. Olha para o céu, olha para cima. Se você não vê Deus, mas procura Ele. Procura Ele. E fala assim para Deus, fala assim junto comigo, fala: Papai do céu, eu sou teu filho, eu fui perdoado, eu sei que Jesus pagou o preço pela minha vida. Papai do céu, eu não quero mais colher o fruto das obras das trevas. Eu quero colher o fruto do Espírito Santo. Então, a partir de hoje, eu decido, eu vou prestar atenção na palavra, para praticar, porque eu quero caminhar para as suas promessas, para a tua glória. Papai do céu, eu digo para o diabo, junto contigo, em nome de Jesus, pega o que é seu, solta o que é meu, e saia em nome de Jesus. Fala: eu fui levantado em Jesus Cristo para reinar em vida, para ser a manifestação da glória de Deus na minha casa, no meu trabalho, na minha cidade, em nome de Jesus. Aleluia. Diga: Papai do céu, de perto e de longe, em nome de Jesus, eu estou proibindo o diabo de atrapalhar a minha vida, de elaborar planos, de executar obras que atrapalham o propósito do Senhor na minha vida. Em nome de Jesus, eu desfaço toda maldição, eu quebro toda obra do maligno, eu declaro que nem o mal vai chegar à minha tenda,
e que eu vou correr atrás dos meus inimigos. Eu vou persegui-los. E eu vou ter o meu despojo. Em nome de Jesus. Amém, querido? Correr atrás do inimigo, querido, é quando você faz a obra. Por exemplo, aquele dia, né? O inimigo não queria que nós chegássemos a batear. Mas Deus levou nós lá. Né? Então, às vezes, a gente tem que ir atrás do chifrudo, pegar ele. Porque ele está querendo matar e roubar vidas preciosas. Pegaram? Então, você vir na igreja, você fazer uma visita, você ir atrás de alguém que está desviado, né? Faz parte. Tá? Ensinar as pessoas a perdoar, a andar no caminho de Deus, tem que livrar as pessoas do diabo, querido. Senhor, nós te louvamos por essa noite. Como é bom, Pai, aprender de Ti, ó Deus. Como é bom compartilhar também, Pai, aquilo que o Senhor já fez. Para que o Senhor continue fazendo em outros, Pai. Em outros, Pai, em outros, Deus. Até que a Tua obra, Pai, seja muito grande na terra. Em nome de Jesus, Pai. Amém?